O meu nome é Kendé porque sou uma Ibeji e nasci por último. Minha irmã nasceu primeiro e por isso se chamava Taiwo. Antes tinha nascido meu irmão Kokumo e o nome dele significava: não morrerás mais, os deuses te segurarão. O Kokumo era uma biku como a minha mãe. O nome dela, Durorike, era o mesmo que fica, tu serás mimada. A minha avó, Duroyaye, tinha esse nome porque também era uma biku e o nome dela pedia: fica para gozar a vida, nós imploramos. Assim são os abikus, espíritos amigos há mais tempo do que qualquer um de nós pode contar, e que antes de nascer, combinam entre si que logo voltarão a morrer para se encontrarem novamente no mundo dos espíritos. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje a escritora Ana Maria Gonçalves. E uma plateia que participou comigo de um encontro literário para falar sobre a obra da nossa entrevistada, que participa ativamente desta conversa. Esses encontros literários têm patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal, e se você quiser participar é só escrever para arte1@band.com.br. Vai ser um prazer tê-lo aqui nos encontros literários do Arte 1 Contexto. E é um prazer também ter você aqui, Ana Maria. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Você escreveu um livro que é considerado um clássico da literatura brasileira contemporânea e um dos livros mais importantes ao tratar da questão do negro no Brasil, da escravidão no Brasil. Antes de entrar no livro, propriamente dito, eu queria te perguntar uma coisa. Já se pode falar de uma tradição literária do romance negro, da poesia negra, da literatura negra no Brasil, considerando que dois nomes absolutamente centrais, como Machado de Assis e Lima Barreto, são negros? Eu acho que sim, né? E principalmente quando a gente para de usar a medida ocidental, né, de literatura, né? Ou seja, eu acho que as literaturas que tem de matriz ou de matriz africana, né, elas se pautam pela oralidade. E aí a gente pode falar de milênios, eu acho que de uma literatura, né, de uma tradição literária, né, que só não é escrita, né? Tem um conceito muito interessante de uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Leda Maria Martins, né, que ela fala de oralitura, né? Então eu acho que, ou seja, não estar no papel, né, é algo que é indiferente dessa tradição de se contar história, a tradição dos griots, né? Ou seja, a história, a memória africana, né, ela está aí numa literatura que só não está escrita, né? E essa tradição, eu acho que ela passa, assim, para os descendentes dos povos da diáspora, como a gente falou. E no caso do Brasil especificamente, na literatura brasileira, você vê já uma tradição... que há escritores importantíssimos negros, não há dúvida. Eu quero dizer se já dá para identificar um certo fio condutor, uma certa espinha dorsal disso. É assim, ó, um caminho que leva do Machado, passa pelo Lima Barreto, chega até uma autora como você, a Conceição Evaristo e tantos outros. Eu acho que tem influências, com certeza. A gente pensar, sei lá, acho que vindo desde Maria Firmina dos Reis, né? A primeira romancista brasileira, mulher negra, né? do Maranhão. E há essa tradição, né? E há a tradição da falta do reconhecimento também, né? Às vezes é uma literatura. Eu acho que durante muito tempo a literatura ela é um dos campos mais elitistas, né? Que existem, né? E acaba essa concentração de escritores e de editoras com maior penetração de mercado na região sudeste, né? Onde a gente tem uma publicação maior de livros de homens brancos, héteros do Sudeste, né? E essa literatura que é feita por negros já há muito tempo, né? Que só não está no mainstream, mas você tem aí uma gama de editoras pequenas ou de autopublicação, né? Eu acho que principalmente na área da poesia, você tem aí, por exemplo, publicações como os Cadernos Negros, né? Que estão fazendo literatura já há mais de 30 anos, né? Ou seja, não está no mainstream, né? Mas isso está aí e eu acho que há um público leitor negro que sempre se interessou, né, por esse tipo de literatura. Você acha que é só uma questão de visibilidade, de entrar num sistema editorial ou também por um critério do que é literatura? Você falou, por exemplo, na primeira pergunta, da questão da literatura oral, que é tirada da tradição ocidental, em parte porque a tradição ocidental é homogeneamente escrita. Exato. A oralidade fica um pouco de lado. E há funções da literatura que se perderam ao longo do tempo, e hoje o que se valoriza é uma função estética.
ao incluir autores negros que não pertencem à tradição ocidental, há de se também modificar a maneira de ver a literatura, as funções da literatura, a essência da literatura? Eu acho que sim, eu acho que são parâmetros que não servem, né, para medir, né, essa determinada literatura. E eu acho que a gente tem essas duas coisas que você diz, ou seja, primeiro, precisa haver uma mudança do mercado, né, para olhar para esses outros autores, né, e precisa ter uma mudança do que, eu acho que aí entrando já numa outra área que também permeia o nosso, né, que permeia esse papo aqui, né, que é o racismo, né? Então, eu acredito que muito da literatura que se produz por negros e sobre negros, ela já vem quase rotulada como uma literatura menor, uma literatura que é panfletária, né, que não tem esses... É como se pertencesse a um gueto da literatura, exatamente, né? E sem perceber que esse gueto, né, na verdade, ele está sendo... preconceituoso. Ele é criado de fora para dentro, né? Na verdade. Eu gosto de dar um exemplo, de você pensar, por exemplo, em duas escritoras que foram contemporâneas, né? Maria Carolina de Jesus e a Clarice Lispector, né? Ou seja, são mulheres ali produzindo literatura sobre os seus próprios universos. E quantas coisas que a Clarice escreve, né, são consideradas parte de uma temática universal, né? Que a Carolina escreve, né, é uma literatura de mulher favelada. É uma literatura de testemunho, na melhor das hipóteses. Exatamente, como se fosse algo marginalizado, né? Eu acho que esse mundo ainda é incapaz de aceitar o universo da Carolina como um universo que vai trazer problemas universais, e que são, né? Como a da Clarice também é. Então, eu acho que há esses dois aspectos, né, e que a gente está começando a questionar agora. Eu acho que o reconhecimento do meu trabalho, o trabalho da Conceição Evaristo, da Cidinha da Silva, Cuti, Ricardo Aleixo, Grace Passou, né, ou seja, tem muita gente aí conseguindo um pouco furar essa bolha, né, dessa literatura que antes não nos incluía por achar que os assuntos que nós tratamos não lhes interessavam ou não são assuntos universais. Perfeito. A gente tem uma pergunta na plateia que fala bem desse assunto, assim, de autores que são incluídos ou não, e nesse caso, nos nossos currículos escolares. Qual a importância da gente estudar livros de autores negros e de negros no ensino fundamental, ensino médio, que a gente estuda bem pouco sobre autores negros? Há muito tempo aí você está um cânone estabelecido, né? Você não estuda autores negros, e quando estuda, a identidade negra é tirada dele, como é o caso de Machado de Assis, como é o caso de Lima Barreto, né? Não é todo mundo que sabe que são autores negros, e só há pouco tempo a gente começou essa conversa. O Lima Barreto, de certa maneira, sim, mas o Machado que passou por um processo de embranquecimento mesmo, né? É uma coisa impressionante isso, né? Mas mesmo o Lima também. Eu já vi algumas fotos do Lima, assim, em que você olha e você não vê ali que é um autor negro, né? A mesma coisa do Machado, né? E eu acho que é extremamente importante em todas as áreas, por exemplo, se você for pensar em formação de leitor, né? Há crianças negras na escola, né, que leem livros com universos e com personagens nos quais elas não se identificam. Né? Então fica difícil, a literatura, eu acredito muito no processo de aprender a gostar de ler, né? Você entrar num universo que é um universo crível para você, né? Que é um universo no qual você se identifica com determinado personagem, embarca na dele e se deixa levar, né? Isso, quando a gente não coloca uma literatura, né, de escritores negros ou que vai tratar de um universo negro, né, a criança negra ela fica completamente à parte, né? Ela acha que não existem escritores negros, ela acha que não existem personagens com os quais ela pode se identificar em determinados assuntos ou determinadas situações, né? Então tem que haver a diversidade, né? A gente tem que mudar esse cânone aí de literatura, do que seria uma literatura de formação de leitores, né, para incluir essa diversidade de alunos que a gente tem na escola, pensando aqui em programas de escola pública, principalmente, né.
mas eu acho que é um trabalho que está também na sociedade, né? Eu gostaria de ver isso mais feito melhor, de uma maneira melhor também em bibliotecas, né? Em cursos de formação, em eventos literários, né? Em programas de TV, né? Eu acho que tem que começar a incluir em qualquer lugar. Você produziu um livro chamado Um Defeito de Cor, que trata da questão da escravidão, da experiência do povo negro no Brasil, mas que faz uso de procedimentos literários e estilísticos que fazem parte do cerne da criação literária contemporânea da vanguarda, como, por exemplo, o uso do falso manuscrito. Quer dizer, não vamos entrar nesse meandro. Vamos dizer, você parte de um manuscrito encontrado, supostamente real, e você relaciona isso com coisas que são documentalmente comprovadas. Então você cria um pouco uma espécie de ilusão de ótica, né, em que você tem alguns documentos que são personagens que são historicamente comprovadas, que existem comprovadamente, e você parte de um documento histórico, um suposto documento histórico. Então você cria aí uma relativização da própria história. Esse documento narra a história da Kende, que é sua personagem, que sai do Benin, vem para o Brasil, se torna escrava, compra a própria liberdade, tem um filho, e aí temos mais um lance de atar a ficção, a história, que seria o Luiz Gama, um dos principais nomes do abolicionismo brasileiro, né? Ou seja, você escreveu um romance pós-moderno com uma temática identitária. A crítica valorizou este procedimento literário ou, mais uma vez, te guetizou falando a expressão da literatura negra no Brasil? Eu evitei um pouco inicialmente ler o que era escrito, o que estava sendo escrito sobre ele, mas eu acho que eu me surpreendi bastante, e aí positivamente... Com a compreensão... Com a compreensão exatamente do que me interessava contar nessa história aí. Uhum. Né? Não ficou restrita a recepção a ser uma história do povo negro? Não, eu acho que ele foi um pouco além, né? Ele foi... Porque efetivamente tem que ser assim, porque é um livro monumental e que tem um procedimento complexo do ponto de vista estilístico, estético. Né? Eu acho assim que o trabalho que eu tive aí foi reconhecido. E tirando o livro desse espaço, né, onde ele é a história de um determinado povo, né? Eu vejo esse livro sendo usado, indicado e falado como a história do Brasil, né? E eu acho que é isso que interessa. Ele não é menos do que a história de um determinado povo, mas é muito mais do que essa história. Exatamente. Né? É a mesma história contada por esse povo. Né? Eu acho que os escravizados, né, eles sempre... E até não só os escravizados, mas meus descendentes, né? Ou seja, a história da escravidão no Brasil, até então ela tinha sido narrada a partir da Casa Branca. Né? Eu falei, eu quero narrar essa história a partir da senzala, mas que ela seja em contraste, em conversa com essa outra história que está sendo contada. A crítica conseguiu fez essa leitura, né? É a história do Brasil a partir de um outro ponto de vista que a gente ainda não tinha visto. Tá ótimo. A gente faz um breve intervalo no Arte e um Contexto e volta daqui a pouquinho com Ana Maria Gonçalves. Até já. O Arte e um Contexto está de volta, recebendo hoje Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor. Ana Maria, para quem não sabe, de onde vem a expressão um defeito de cor? Vem de uma lei colonial brasileira, né, e quer dizer, na qual negros, né, para exercer cargos no exército, na administração ou da colônia ou na igreja, tinham que escrever para o imperador, né, pedindo dispensa do defeito de cor. O imperador teria que desconsiderar a cor da pele da pessoa para considerá-la apta a ocupar determinados cargos. Em reação a esse tipo de racismo entranhado na sociedade brasileira, a heroína do seu romance, ela, de alguma maneira, vai mudando de identidade, pelo menos de identidade pública. Ela vem como Rendé para cá, né? Como uma negra que vem para cá e é escravizada. Depois ela conquista a própria liberdade, ela se transforma em
Luísa Marim. Isso. E depois ela, de Luísa Marim, se transforma em Sinhá Luísa, porque ela volta para a África, onde ela, de alguma maneira, participa do comércio, do tráfico negreiro. Não é um livro panfletário, ele explora, inclusive, as ambiguidades disso, né? De uma mulher que se liberta e participa de um processo que é traumático para ela mesma, não é? O que você procurou ao expor essas contradições? Eu acho que a ideia dessa heroína perfeita também, né? A gente trabalha muito com a ideia binária, né, de construção de personagens, de comportamentos, né? E eu queria realmente construir uma heroína que fosse complexa, né? Que não fosse o tempo todo boazinha, que não fosse o tempo todo condata, né? Mas que ela lidasse ali com as situações da vida dela, né? Através de um pacto que eu acho que ela fez com ela mesmo quando ela era criança, falar, eu vou sobreviver, né? E a qualquer custo, não interessa o que eu tenho que fazer. E eu acho que é isso que ela faz da vida dela, né? É uma sobrevivente. E as trocas de identidade dela? Como é que você encara isso? Ela ser quem é, depois Luísa Marim, depois Sinhá Luísa. O que significa no andamento do romance essa troca constante de identidade civil, digamos assim, ou pública? Eu acho que faz parte da história dos negros na escravidão e na diáspora também, né? A gente tem que estar sempre lidando com uma negociação de identidade, dependendo do local onde a gente está, da posição social, econômica, cultural, né? Você é visto de uma determinada maneira ou de outra, né? E é o que ela faz. As situações acontecem na vida dela, ela sabe que ela tem que se adaptar, porque é um sistema que é algo muito maior, ou seja, não dá para você destruir, né? Então vamos ver como é que eu posso me encaixar nesse sistema e isso aí, negociando todas essas identidades possíveis que ela tem para sobreviver e para tirar proveito dele. De certa maneira, como se a identidade dela foi tirada e a resposta dela tem uma capacidade de se reapropriar de múltiplas formas da própria identidade. Exatamente, né? Ou seja, ela é uma recriação, né? Ela é uma recriação, eu acho que das circunstâncias históricas e de si mesma. E uma recriação por si mesma, autônoma, emancipada. Ou seja, eu vou ter que ir para ali, então para eu chegar ali, o que eu vou ter que negociar aqui? Claro. Quem que eu vou ter que ser? O que eu vou ter que mostrar? Né? É uma liberdade que eu acho que faz um personagem mais complexo, mais interessante e mais próximo da gente mesmo. Nós somos pessoas assim. Ambivalentes, complexas. Exatamente. A gente tem uma pergunta no plateia. O seu livro, ele tem como grande parte da sua história um assunto que é a questão dos escravos. Nos nossos dias atuais, ele tem se tornado bem frequente. Porém, sempre abordado de tanto uma forma histórica quanto uma forma política por pessoas brancas. Como foi o processo para a senhora escrever uma obra na qual a protagonista ela passa por essa história e ela conta essa história do ponto de vista dela, uma mulher negra? A linguagem que está hoje no livro foi uma linguagem em um tom que eu consegui achar só na sexta vez que eu reescrevi, né? Ele estava em terceira pessoa e quando eu falei, deixa eu experimentar ele em primeira pessoa, né? Eu vi que ele funcionou, exatamente porque era necessário que essa mulher negra, né, ex-escravizada, dona da sua própria vida, contasse a sua história. Eu achei que não só para o andamento da história, mas eu acho que faz parte também de um processo formativo, né? Que eu achei que seria interessante a gente ter os brancos sentados durante o tempo que eles levassem para ler esse livro, ouvindo uma mulher negra falar. Eu tenho essa identidade mestiça, minha mãe é negra, meu pai é branco, e essa também é uma identidade negociada, né? Aquelas pessoas, quando eu falava, eu sou negra, as pessoas falavam, não, você é clarinha, não fala isso, né? Como se estivessem me elogiando, né? E eu falei, não, eu acho... Então, escrever esse livro a partir do ponto de vista dessa mulher foi, para mim, também o meu processo de construção identitária como mulher negra.
né, que eu acho que é extremamente importante, né, politicamente importante, principalmente nesse momento que a gente está passando na sociedade brasileira hoje, tomar essa posição, né? É o ponto de vista de onde eu falo, é o ponto de vista de onde eu escrevo, né, e é o ponto de vista do qual eu acho que eu tenho algo, eu rendo mais. Mas tem uma outra questão que está muito presente, que é a questão religiosa. Né? Imagino que você tenha que ter feito uma pesquisa enorme para compreender esse universo também complexo do candomblé, né? Dessas religiões africanas que vêm para o Brasil e se fundem. E a gente tem uma pergunta na plateia que é justamente sobre o aspecto religioso de um defeito de cor. Minha pergunta seria a respeito ao preconceito hoje em dia, porque baseado no livro tinha falando sobre as crenças, sobre a cura, sobre o batismo que eles faziam, né? Eu queria saber a sua opinião, como seria hoje as crenças entre pretos, entre negros e brancos? A questão sobre as religiões de matriz africana, né, sempre foram assuntos tabu, né, na sociedade brasileira, principalmente porque é uma sociedade extremamente católica, né? E quando eu vi que no livro, né, eu não teria como, e teria que realmente ir mais a fundo nas questões de religião africana, né, e eu já tinha meio que abandonado a católica na adolescência, já há muito tempo, né? Para mim, essa aproximação foi inicialmente com um pouco de receio, né, de medo. Porque são medos que a sociedade te coloca ali durante muito tempo, né? Então, para mim, também escrever o livro também foi um religare, né? Eu me descobri dentro do candomblé, né? Eu me descobri encontrando no candomblé, né? Aspectos da minha espiritualidade, né? Ou aspectos de coisas em mim que eu queria desenvolver, né? E ali dentro que me deu essa oportunidade, né? Então, o que eu queria também é colocar a questão das religiões, e principalmente do candomblé, as religiões de matriz africana dentro do livro, né? Como algo intrinsecamente ligado à vida dos personagens. Como eu acho que é o que acontece com os orixás, né? A diferença para mim entre orixás e santos, os santos da Igreja Católica, por exemplo, é que os orixás eles são muito mais terrenos, né? Eles têm as suas paixões, eles têm os seus ódios, eles têm os seus prazeres, eles têm as suas quisilas, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não faço, as suas vinganças, né? Ou seja, estão muito mais no dia a dia da gente, em como é que a gente se manifesta, no viver, né, do que num lugar onde você tem que ir para cultuar. Ana Maria, para a gente finalizar, estamos chegando ao final da nossa conversa, você escreveu um conto chamado Negrinha, 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 que é um conto que fala de uma menina que sofre bullying na escola, uma menina negra que sofre bullying na escola, e que é, de certa maneira, uma resposta ao conto Negrinha do Monteiro Lobato. Então, rapidamente, o que você acha da questão do Monteiro Lobato ter a leitura direcionada na escola, né, para um público, a idade que compreenda questões raciais contidas ali, inequivocamente racistas que tem no Monteiro Lobato? E o que foi o Negrinha, Negrinha, Negrinha? O que significa em termos de meta-literatura, ou seja, uma literatura que parte de um texto de outro escritor para trabalhar seu próprio ponto de vista? Eu acho o Monteiro Lobato um escritor extremamente perigoso, né? Porque ele vem com o aval, né, de quem é o patrono da literatura infanto-juvenil brasileira. Ele vem com o aval de anos e anos em que os livros deles estão nas escolas, nas bibliotecas, na televisão, né? E a questão do racismo nele nunca tinha sido questionada, né? E ele é um escritor extremamente racista, e isso transparece não só nos livros, né, mas se você for para as cartas dele, né, ele fala, eu quero usar a literatura para propagar a eugenia no Brasil, porque as coisas indiretas funcionam muito melhor. E é o que ele faz na literatura infantil dele, e não é contestado, né? Então, ele é perigoso, principalmente, e ofensivo para grande parte das crianças negras brasileiras, né? Porque a escola também não está preparada para discutir racismo. Muita gente, né, depois de ler os artigos que eu escrevi sobre o racismo em Monteiro Lobato, né, vieram me dizer que depois de lerem na escola ali os livros do Monteiro Lobato, elas sofriam bullying dos amiguinhos. Que é o que acontece no seu conto Negrinha, Negrinha, Negrinha. Né? Você tem lá o conto Negrinha, né? E isso está sendo lido em classe, a professora
professora não tem condições não tem conhecimento, ou não tem vontade, né, de conversar sobre racismo, de contestar aquele escritor para as crianças, e quando elas vão para o recreio, está todo mundo em cima dela gritando, negrinha, negrinha, negrinha. Porque o único personagem que aparece com características físicas que podem ser ligadas a ela é aquela negrinha, né, que sofre bullying da patroa. Então, ou seja, né, o modelo ali que os outros vão replicar é aquele. Né? Então, eu acho que não dá para a gente mais submeter as crianças negras brasileiras a esse tipo de tortura psicológica, né? Que é você ter na aula, né, um autor que é racista e que esse racismo transparece para os livros dele, sem que haja nenhum outro sistema de proteção que vá dizer para ela, falar, olha, eu não concordo com isso aqui. O que está acontecendo ali? Né? Eu acho que as pessoas pararem de olhar para os próprios umbigos, né? E pensarem essa história a partir de um outro ponto de vista. A literatura nos ensina isso, né? A olhar a realidade por múltiplos pontos de vista. Exatamente. Ana Maria Gonçalves, foi um grande prazer tê-la aqui no Arte em um Contexto, um prazer enorme também ter esta plateia que me ajudou muito a entrevistar a escritora, autora deste livro, que não é fácil resumir e sobre o qual é difícil formular questões, porque é um livro muito complexo e permite múltiplas abordagens também. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. E muito obrigado pela sua atenção. Espero você no próximo Arte em um Contexto. Até lá. Você faz ali toda a negociação de identidade. Puxada de orelha na hora certa. Né? Eu acho que, para quem estava trabalhando há 3 anos, tinha 1 ano de